Boa noite, professoras, professores. Em nome do Sindicato dos Professores de São Paulo, lhes dou as boas-vindas. Esta aula, estas aulas da professora Mariana Donatelli, elas vão tratar da avaliação inclusiva. Já tivemos vários momentos em que foi falado sobre a inclusão, mas se perceberem, cada momento fala da inclusão sobre um aspecto jurídico ou aspecto comportamental, enfim. A professora Mariana, ela tem atuação na educação inclusiva da educação básica, do EJA, e formação de professores, preparar os professores para que estejam mais próximos de uma educação inclusiva. Né? Vou pedir para a professora Mariana, se ela quiser completar a sua biografia. Gostaria também de dar algumas notícias, alguns avisos. Um deles é que as aulas gravadas, porque esta é a aula síncrona, e nós teremos mais 4 gravadas. As aulas gravadas começarão a ser colocadas no YouTube, quando poderão vê-las a partir do dia 25 de março. E, na sequência, sempre às quartas-feiras, dia 1, 8 e 15 de abril. Tá bom? Então, esta primeira aula vai ficar no YouTube e as demais, para que vocês possam visualizá-las, precisarão terminar a inscrição. De novo, os professores que são sindicalizados não pagam nada. Os demais é uma quantia puramente simbólica, é muito barato, tá bom? A ideia é não impedir ninguém de ter esses cursos. Esta escola tem também outros cursos que podem ser interessantes, então os convido a percorrer o site da Escola de Professores e ver se não tem mais algum que vocês gostariam de assistir. Então, uma boa noite e bom curso. Mariana, pode falar. Olá, boa noite a todos. Como a Maria Sofia disse, eu sou professora Mariana. Eu sou graduada em Letras Português e Espanhol. Tenho especialização em Educação Inclusiva e Educação Especial pela UFABC. E atualmente eu estou cursando mestrado em Educação e Currículo pela PUC. E a minha ênfase na minha pesquisa é justamente a educação inclusiva. Eu sou atuante na sala de aula, sou professora do ensino médio, sou professora de espanhol e também de educação inclusiva, porque o magistério voltou para a Prefeitura de São Paulo. Já fui professora do ensino fundamental 2, sou do médio, também já fui professora da EJA. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre avaliação inclusiva. Então, coloquei como título avaliação formativa, acompanhamento e devolutiva. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Porque nas próximas aulas eu vou esclarecer bem a LDB, bem a LBI, bem a Constituição de 88 e tudo pautado dentro da legislação da educação inclusiva e ainda a LBI com os últimos decretos que geraram várias polêmicas. Então, hoje nós vamos buscar compreender e conversar um pouquinho a respeito do conceito de avaliação inclusiva. Quando a gente pensa em avaliação inclusiva, o que vem à cabeça? O que seria avaliar, né? Porque mais importante que avaliar é como que a gente avalia, como que está o nosso olhar para todos os nossos estudantes. Ainda vamos buscar diferenciar a avaliação somativa e a formativa, que é o que nós falamos o tempo todo dentro da sala de aula. Qual é o peso maior, se as duas se complementam.
Vamos refletir ainda sobre o acompanhamento contínuo que nós devemos ter com todos os nossos estudantes, né? Porque a avaliação, ela deve promover a aprendizagem e não excluir. E, por fim, vamos conhecer exemplos práticos aplicáveis à sala de aula, que nós podemos pensar como que nós podemos atuar, como que podemos criar mecanismos para atender todos os nossos estudantes. Então, avaliação na perspectiva da inclusão, né? Primeira coisa é garantir a equidade, é garantir que o processo seja oferecido a todos os estudantes, não em questão de igualdade, sim você dar ferramentas para que todos os nossos alunos consigam atingir determinados objetivos que temos. Nós temos alguns slides um pouquinho mais para frente que eu vou falar um pouco mais sobre a equidade. Precisamos respeitar os ritmos, ter uma escuta atenta ao nosso estudante. Nós precisamos, principalmente, flexionar as nossas avaliações, deixar um pouco mais flexivas. A flexibilidade é de extrema importância, porque cada um tem o seu ritmo dentro de uma avaliação. Então, a gente pode avaliar de várias maneiras. Nós podemos quebrar essa avaliação em vários momentos, fazer um pouco por vez para que o estudante não se sinta tão pressionado. Nós deveremos também considerar os processos, né? Processo formativo é de extrema importância dentro da inclusão. Então, em qual processo o meu estudante está? No processo de avaliação diagnóstica, formativa, somativa? Qual que é o nosso papel enquanto professor mediador dentro da inclusão? E ainda promover a aprendizagem, porque a gente precisa pensar que avaliar para incluir é quando você reconhece as potencialidades dos nossos alunos. E aí eu uso bastante como referência a professora Maria Tereza Egler Mantuan, é uma professora da Unicamp. A minha pesquisa está baseada muito nas teorias dela e dos outros autores que nós vamos falando ao redor do curso. E a avaliação para ela, eu coloco aqui, não pode reforçar exclusões já existentes, porque ela acredita, a professora Maria Tereza, que a escola deve ser para todos, que o aluno não deve se adaptar à escola, e sim, a escola deve se adaptar ao estudante, né? E não é adaptar o aluno ao sistema, é fazer com que ele caminhe, não é somente incluir, deixar o estudante dentro da escola, e sim que ele participe de todas as aulas, sempre respeitando suas dificuldades, suas limitações, seu tempo, seu ritmo. Coloquei aqui para a gente entender um pouquinho melhor sobre a questão da segregação, da integração e de inclusão. Então, para a gente falar um pouco da segregação, a gente vai falar um pouco da Declaração de Salamanca de 94. Eu falo mais isso nos outros vídeos. A Declaração de Salamanca, quando ela abre as portas para a inclusão, onde ela permite que os estudantes adentrem a escola junto com seus direitos. Depois nós fomos tendo a LDB, fomos tendo a LBI, e a segregação, quando a gente fala em classe especial, a gente pensa no quê? Nos alunos separados, nos alunos saindo da sala de aula regular comum, que é o que a Constituição e a LBI diz, que o aluno deve ser matriculado preferencialmente na rede regular de ensino. Então, quando você separa o estudante dos outros estudantes, dos outros alunos, você não está incluindo, você está separando. Ninguém se adapta, você colocando um aluno em outro lugar. Quando a gente fala em integração, é quando o aluno ele entra na escola. Ele entrou na escola, é um direito garantido por lei, essa entrada do estudante. Não é permitido que seja cobrado uma matrícula, um valor a mais para esse estudante. A escola deve se adaptar a todas as suas limitações e respeitar sempre seu processo. O aluno, ele se adapta, mas como que ele se adapta?
De qualquer forma, quando você integra, você deixou ele entrar na escola. Ele é um participante ali como os outros estudantes, mas de que maneira que ele participa junto da turma? Você faz outro tipo de avaliação? Nós, professores, fazemos outros tipos de avaliações. O aluno está lá, ele está interagindo, ele está fazendo amizades, então está ok? Não, não está ok. A inclusão é quando todos aprendem juntos. A escola que vai se adaptar. E eu vou falar bastante de adaptação razoável. Que adaptação razoável, você não vai mudar o seu conteúdo, porque a Maria Teresa Mantuan diz que a gente não deve mudar o conteúdo. A gente deve dar o conteúdo para todos, porque nós não temos competência cognitiva para estar no lugar do outro e fazer uma adaptação. Porém, a adaptação razoável que a LBI nos propõe é a seguinte: você não vai dar um conteúdo pobre para o estudante, porque ele já tem seu conhecimento prévio, ele já tem seu conhecimento de mundo, seus valores, suas crenças, desde bebê. O que você vai fazer é dar condições para esse estudante. E aí nós vamos ver algumas situações que podem ser aplicáveis dentro da sala de aula, porque nós, professores que conhecemos nossos alunos, então, melhor que vocês conhecem a sua sala de aula, assim como eu conheço a minha. E ainda, qual que é a fundamentação legal? A avaliação inclusiva ela está respaldada por quem? Pela Constituição Federal de 1988, que ela informa da igualdade de condições desde a saúde, desde a educação, desde saneamento básico. Então, ela propõe que esse aluno tenha direito de ter uma educação integral. Para quê? Para que o aluno passe pelo processo de ensino e aprendizagem, que ele consiga garantir a sua permanência e seu acesso a alguma unidade escolar. A LDP, ela informa uma adaptação curricular. Então, nós precisamos pensar em como que nós vamos fazer o nosso planejamento anual, o nosso PEI, o nosso planejamento educacional individualizado, como que nós faremos o nosso estudo de caso, e não somente com o estudante, porque nós não falamos mais de inclusão do estudante que tem laudo. Mesmo aquele que não tem laudo, você precisa fazer adaptações para ele. Como que ele aprende melhor? Você vai fazer a avaliação diagnóstica, ele aprende melhor como? Oralmente, pela escrita, visualmente, nós devemos refletir sobre tudo isso. Então, a fundamentação legal da educação inclusiva, ela vem muito forte. E a LBI, ela propõe as adaptações razoáveis que nós devemos seguir. Então, nós temos que ver de que maneira que eu posso trabalhar na sala de aula. É com gamificação? Eu vou adaptar para os meus bebês? Eu vou colocar almofadas? Como que eu vou fazer? Então, nós mesmos, professores, porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma formação onde nós vamos atender a todos os tipos de deficiência. Pode ser que você tenha um autista com nível 3, suporte, uma pessoa com DI, com deficiência intelectual. Então, cada um de nós que vamos conhecendo e vamos tentando, através do erro e do acerto, como que nós podemos melhor atender esse estudante. A legislação, ela garante condições justas de avaliação. E como nós temos percebido, cada vez mais os estudantes estão adentrando a escola. Ah, mas será que... Por que que só agora? Na verdade, não é só agora. Eles estão, desde a década de 90, cada vez mais entrando nas instituições. Antigamente era só a PAI e algumas outras instituições. Hoje eles já estão no ensino regular e a legislação ela garante que ele permaneça dentro desse ensino regular. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela que dá nota, é aquela que classifica o estudante, quantifica o estudante e compara o seu avanço e as suas dificuldades. Dentro da avaliação somativa, nós devemos fazer o quê? Nós devemos permitir e possibilitar a acessibilidade desse estudante.
De que forma? A gente pode pensar em ampliar o tempo, se você tem um exercício mais complexo, dividir em várias partes para que o estudante consiga acompanhar. Você pode fazer uma avaliação oralizada, escrita, vai de você perceber qual é a real dificuldade do seu estudante. E isso é importante que você tenha apoio da escola, da coordenação, dos seus pares, porque a inclusão ela é de todos. O estudante, ele pertence a toda a escola. E quando a gente fala em avaliação formativa, nós pensamos em quê? Em equidade. Você não vai igualar um estudante ao outro, você vai fornecer maneiras para que ele consiga resolver um conflito, resolva um problema, algum tipo de situação. Você vai acompanhar o desenvolvimento desse estudante, vai diagnosticar através da sua avaliação quais são os avanços. E tudo isso é importante que esteja pautado dentro do PPP da escola, né, o projeto político pedagógico. É importante que você revisite o seu planejamento bimestralmente, que você alimente o seu plano individualizado, colocando ali quais são os avanços que o estudante teve. Sempre que a gente vai fazer um planejamento, antes de a gente entregar para a coordenação, o que que a gente deve pensar? Que tipo de aluno eu tenho? Quais são os alunos que tenho dentro da minha turma este ano, aproveitando que nós estamos no primeiro bimestre ainda? A partir daí, quando a gente faz um plano de aula, a gente já inclui esse estudante. Então, você tem que dar a possibilidade que todos aprendam. E, principalmente, orientar a intervenção. O que afinal é essa avaliação formativa? A avaliação formativa também, ela pode ocorrer durante esse processo de ensino-aprendizagem. Ela pode ainda identificar dificuldades, por isso que a avaliação formativa, ela deve estar acompanhada do processo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Tudo é um conjunto, porque a gente começa a analisar e avaliar nosso aluno desde o momento que ele entra na sala de aula. Você já tem vários tipos de avaliação. Você consegue perceber se o aluno se dá melhor dentro de um debate. Eu falo de todos os alunos, nós devemos incluir a todos, e não só aqueles com determinadas eficiências, nós vamos falar sobre eles. Porém, neste momento, eu estou falando do todo. Identificar quais são as dificuldades deste meu estudante, se ele tem dificuldade de leitura, se ele tem dificuldade na fala, se ele sente algum tipo de timidez. Você vai trabalhar tudo isso dentro da avaliação formativa. Vai orientar ajustes pedagógicos, então você vai perceber através do seu planejamento, do seu plano de aula, onde que eu posso atingir a meta que eu tenho, porque nós temos muitas metas dentro da escola, né? O tempo todo somos cobrados. Como que eu posso ajustar a atividade que eu ia fazer? Eu vou passar um problema matemático. Como que eu faço para esse estudante se adaptar? Então, por exemplo, eu sou professora de português também, do ensino médio. Então, vamos supor, eu trabalho redação e o meu estudante tem muita dificuldade de escrever uma redação. Será que se eu começar por partes, fazendo com que ele escreva a primeira introdução, depois o desenvolvimento, conclusão, será que não fica um pouco mais claro, um pouco mais tranquilo, para aquele meu aluno que tem um pouco mais de dificuldade consiga acompanhar a turma dentro do seu ritmo? E ainda fornecer um feedback contínuo e explicar sempre, pensando no meu aluno de inclusão e toda a sala, explicar o porquê que você está dando essa atividade, por que que ela é avaliativa, o que é que você buscou avaliar. Deixar claro para o estudante, que sempre que a gente fala em avaliação, surge aquele medinho por parte deles, né? Então, se você vai começando a explicar o motivo, por que que você está fazendo aquilo, você vai começando a tirar um pouco da ansiedade desse estudante, seja ele da Fundamental 1, da EMEI,
seja ele do Fundamental 2 ou do médio. O processo ele é o mesmo, fornecer um feedback contínuo, por que é que você está fazendo essa atividade. Também utilizo bastante a Rosita Edler Carvalho, que diz que avaliar é promover a aprendizagem e não selecionar alunos. Exatamente, quando a gente pensa na avaliação, a gente vai acompanhar o processo desse estudante. Nós vamos diversificar, ampliar essas oportunidades de aprendizagem. E ainda, quais são os princípios da avaliação inclusiva? A equidade, dar ferramentas para que todos consigam realizar determinada atividade que foi proposta, determinada avaliação que foi proposta, ser flexível, flexibilizar ferramentas para que o estudante consiga se preparar para fazer essa avaliação inclusiva, se eu vou fazer uma avaliação seja oral, seja escrita, de que maneira que eu posso fazer isso? Será que eu posso utilizar uma gamificação? Será que eu posso utilizar pares? De que maneira as metodologias ativas eu posso utilizar em minha sala de aula? A gente sabe que nosso aluno muitas vezes fica grudado no celular. E eles se desafiam o tempo todo com esses jogos, né, digitais que eles gostam bastante. Será que se eu colocar uma atividade que chame a atenção dele, eu não posso estar ajudando a ele aprender? Então, por exemplo, sou professora de espanhol, utilizo bastante o Duolingo, o Kahoot, e eu coloco algumas provinhas dentro do joguinho, para que ele consiga ver o quanto ele melhorou, o quanto ele está aprendendo, quanto ele avançou no processo. Então, tudo isso é você flexibilizar o seu ensino. Então, quando você vai fazer uma atividade de química ou de matemática, por que não desenhar na lousa? Nós temos estudantes que são muito visuais, né? Que eu estou falando, a diversidade de instrumentos. Quando a gente faz algo mais prático, sai um pouco da lousa, dos slides e do papel. Tem aluno que é muito, que consegue aprender melhor dentro do seu ritmo com o visual, ou então respeitar a escuta do estudante, ver o que que ele pensa a respeito, qual é a reflexão que ele fez a partir daquilo que você pediu que ele realizasse. Você deve também focar no progresso individual. A individualidade é de extrema importância. Você precisa ver quais são os avanços que seu estudante, dentro da avaliação, ele conseguiu ter. O que que você esperava dele naquele momento? Passar para ele esse feedback contínuo, informando o que que ele progrediu, o que que ele pode melhorar. Quando a gente fala do nosso aluno com inclusão, que tem alguma deficiência, o que que ele conseguiu produzir, o que que ele conseguiu interagir na sala de aula, ele conseguiu escrever o nome dele. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um aluno com TDAH dentro da sala de aula ou com autismo. Se você fizer, por exemplo, um quadro na sala de aula colocando todas as fotos dos professores, com os dias da semana, você ajuda a organizar, né? Ajuda você também a controlar o estudante, ele fazer o seu próprio controle, ele consegue perceber o que que ele vai fazer cada dia, você acaba diminuindo a ansiedade dele e também acaba diminuindo a ansiedade dos demais estudantes. Então, nós precisamos perceber alternativas que eu possa ajudar cada estudante da minha sala de aula. E transparência nos critérios. O que que você buscou? Para que é essa nota? No que ela vai influenciar essa nota para você? Por que que ele precisa? Qual é a importância de ele fazer essa atividade? E a inclusão, ela exige equidade e não somente a igualdade, é uma junção. Podemos pensar também nessa diversificação de instrumentos. Então, eu posso pensar no seguinte: eu posso ir a partir da observação, verificar como que o meu estudante, ou enquanto professor mediador, como que esse estudante, ele se sai com os pares, como que ele faz
para compreender o conteúdo sozinho? Ele está conseguindo ter algum avanço? Se eu penso na alfabetização, ele está conseguindo ter avanços? Eu estou fazendo essa observação. Uma coisa muito importante também é o registro, tá? Em todos os momentos, tanto na educação infantil, no ensino fundamental 1, 2 e médio. A observação é de extrema importância e o registro também. E o portfólio, que vai te ajudar e vai ajudar os outros professores, porque muitas vezes nós temos estudantes que estão desde o primário até o ensino médio dentro da escola. Você vai fazer um portfólio mostrando, por exemplo, eu tenho um aluno com TEA, suporte 3. Então, eu preciso colocar ali o PEI, né? Eu preciso colocar ali o meu portfólio individualizado dele, eu preciso colocar o que que ele tem feito desde que ele entrou na escola. E uma outra coisa importante, além do portfólio, é a família. É você ter esse apoio da família, conhecer o seu aluno através da família, trazer a família para a escola. Porque a partir do momento que você tem esse contato familiar, você consegue lidar melhor com o seu trabalho em sala de aula. Então, se você conversa com essa família, eu tenho um autista não verbal número 3, a família é de extrema importância. Então, tem um portfólio para colocar as atividades que eu passei para ele, o que que ele gosta, o que que ele não gosta. Se, por exemplo, eu tenho um aluno com baixa visão, eu vou adaptar a letra para ele, eu vou perceber se onde ele está sentado, se está adequado para ele olhar a lousa, se ele consegue visualizar o caderno, o que que esse aluno precisa de uma adaptação razoável. Isso que a LBI propõe, adaptação razoável, que atenda esse estudante, mas não de uma maneira pobre, você diminuir o conteúdo, fazer uma outra atividade para ele. Não, ele precisa a mesma coisa que os outros. Porém, existem adaptações que você pode fazer para ele conseguir atingir o seu objetivo. Ainda, a autoavaliação. Esse estudante mesmo pode fazer a sua autoavaliação. O que que ele melhorou? Ele conseguiu perceber que na terça-feira ele tem aula de matemática? Ele consegue perceber que na sexta-feira ele precisa levar um tênis porque ele tem aula de uma bermuda, porque ele tem aula de educação física? Ele conseguiu interagir com o estudante da carteira ao lado? Ele conseguiu, dentro do intervalo, compreender as frutas, as verduras e a alimentação que ele precisa fazer? Tudo isso a gente precisa ver em qual etapa esse estudante está e o que é que você busca naquele momento, né? Então, dentro da educação infantil, que nós temos recebido vários estudantes com algum tipo de deficiência, a professora vai montar esse portfólio também, que será muito útil para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2 e principalmente para o ensino médio, e sempre pautado no currículo. Quando a gente pensa no currículo, a gente pensa que a gente precisa formar um estudante reflexivo, ético e capaz de viver em sociedade. Assim também ao estudante que tem algum tipo de deficiência. E ainda nós podemos pensar em trabalhos em grupo. Qual é a importância de você trabalhar com estudante em grupo? Você propor uma atividade onde ele possa debater, onde ele possa conversar, onde ele possa conhecer outros colegas na sala de aula. Tudo isso faz parte da integração e ainda mais da inclusão. E por fim, nós podemos pensar também, nós vamos falar bastante sobre isso ainda, sobre uma produção oral. Projetos, eu posso pensar em projetos, tanto do bullying, nós podemos pensar na questão do capacitismo, de você conversar com seus estudantes a respeito de falas capacitistas, que muitas vezes nós, professores, temos e nem percebemos, informar o que o capacitismo ele faz muito mal para as pessoas, a questão do bullying perante ao capacitismo, né? Para quem ainda tem um pouco de dúvida sobre o capacitismo, é quando você apelida alguém, quando você diminui a pessoa por ela ter uma deficiência. Então, por exemplo, eu tenho um estudante surdo, então porque ele é surdo, ele não pode ser professor? O que que impede isso? Ele apenas não escuta. Então, outra coisa, eu ter dó do meu estudante.
Você não deve ter dó. Você vai tratá-lo como estudante, como todos os outros. Não vai super protegê-lo, você vai deixar com que ele passe por todas as experiências como os outros, talvez com uma supervisão maior, mas é necessário. Então, tem muita coisa dentro da educação inclusiva que nós devemos conversar. E nas outras aulas eu falo bastante sobre cada termo. Diversificar amplia oportunidades de expressão. Ainda eu coloquei aqui alguns exemplos que nós podemos conversar aqui. Então, por exemplo, no ensino fundamental 1, se eu proponho uma produção textual, ao invés de eu colocar uma redação apenas escrita, o que que eu posso pensar? Eu posso pensar numa produção em áudio para esse meu estudante. Eu posso fazer uma construção de histórias em quadrinhos com esse estudante, com todos os estudantes. Posso ainda fazer uma apresentação oral com apoio visual, uso de recursos digitais. Eu preciso entender que o objetivo é avaliar compreensão, não apenas uma escrita formal. Existem várias maneiras dessa produção textual dar certo. Talvez você possa, como eles são menores, você possa dividir essa produção textual em várias partes. Você pode fazer uma produção em áudio. Por exemplo, eu tenho uma narração que eu preciso contar uma história para esse estudante, porque eu não divido essa história em partes, vou explicando para ele qual que é, quais são os personagens, por que que eu não posso gravar ou pedir que o meu estudante também grave, escute a sua própria voz. Posso pensar na construção em histórias em quadrinhos a respeito de uma situação que está vivenciando na escola. Posso pensar na questão da ecológica, eu posso pensar também no desperdício de alimentos. Por que não fazer uma história em quadrinhos que tenha algum significado para esse estudante? Pensar no seu cotidiano, onde que está instalada a escola onde eu leciono, o que que eu tenho ao redor. Posso, por exemplo, um estudante que eu tenho na minha sala de aula, que ele é um pouco mais ativo, ou ele tem TDAH, eu posso pedir para ele que ele me ajude a pensar o que que tem ao redor ali do bairro da escola. Vamos pensar nisso, vamos fazer uma história em quadrinhos, qual é o percurso que você utiliza até você chegar na escola. Uma apresentação oral com apoio visual. Então, eu posso pedir que esse meu estudante ele desenhe essa produção textual também, porque eu vou trabalhar a coordenação motora. Se o meu estudante tiver pouca coordenação motora, eu posso trabalhar também com massinha, posso fazer com que ele monte a produção textual dele através de massinhas, através de desenhos, uso de recursos digitais. Então, se eu tenho, por exemplo, um aluno que é surdo, eu posso e eu preciso passar um vídeo para esse meu estudante, por que não colocar a descrição para ele colocar a legenda no vídeo, para que esse meu estudante também faça parte daquela aula? Priorizar sempre a todos e não somente aquele aluno que tem algum tipo de deficiência, e sim todos os alunos em geral dentro da nossa sala de aula, porque a legislação da educação especial inclusiva, ela garante que o estudante tem esse direito de permanecer na escola, mas essa permanência ela deve ser com qualidade. Não é somente o estudante estar na sala de aula. O que que ele faz na sala de aula? Ele apenas fez amigos na sala de aula? Isso significa que ele aprendeu, né? Existem modos e modos de aprendizagem. Por isso que nós temos que respeitar cada estudante que nós temos e pensar sempre na evolução dele. Eu venho colocando alguns exemplos para a gente ir conversando. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo prático de matemática. Então, eu preciso ensinar alguma fórmula matemática, por exemplo. Então, por que que
Na resolução de problemas, eu posso fazer uma resolução em grupo, eu, quanto professor, mediador, e eu posso fornecer ferramentas para esse estudante. Eu posso fazer, por exemplo, que ele construa, porque eu já trabalho também a língua portuguesa nisso, que ele construa uma pergunta, uma questão matemática. Posso pedir que esse grupo me apresente gráficos referente, eu estou pensando um pouco no Fundamental 2 e no médio neste momento. Posso pedir que ele faça um gráfico em grupo, ele consiga explicar a questão da desigualdade social. Eu posso pedir que ele explique o seu raciocínio oralmente, que ele fale o que chamou a atenção dentro desse problema, como que eles chegaram àquele fechamento. Eu posso pedir que ele use um material concreto. Então, se eu vou fazer um triângulo, por exemplo, eu posso pedir que ele desenhe esse triângulo. Posso também trazer imagens para que fique mais real para esse meu estudante. Se eu tiver um estudante cego, por exemplo, eu posso, antes de você dar ajuda para o estudante, você precisa perguntar se ele precisa de ajuda. Porque muitas vezes o estudante ele tem a sua limitação, mas ele consegue viver bem dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu posso ver com esse estudante materiais táteis, posso ver com a coordenação, junto com meus pares, trabalhar materiais táteis, para que ele consiga compreender o raciocínio de uma conta matemática. Então, se eu vou trabalhar com o Fundamental 1 e a professora precisa começar a trabalhar cálculos matemáticos, por exemplo, por que não utilizar objetos ao invés de talvez, tá? Isso são possibilidades, cada um trabalha à sua maneira dentro da sala de aula, são só algumas ideias, não significa que todas dão certo com todos os estudantes, mas nós podemos tentar e, através da tentativa, conseguir a melhor maneira de ensinar determinado conteúdo. Então, se eu estou no Fundamental 1, por exemplo, preciso estudar matemática, utilizar materiais táteis. Posso utilizar desenhos, posso utilizar fórmulas geométricas, posso fazer trabalho em dupla. Tudo isso eu vou conseguindo identificar através do desenvolvimento do meu estudante. Então, avaliar raciocínio não é apenas cálculo escrito. Eu preciso fazer com que o meu aluno consiga raciocinar e crie um significado para a vida dele através do conteúdo que eu estou apresentando para ele. E ainda, avaliação com tempo flexível. Então, eu tenho um aluno com dificuldade, por exemplo, de processamento. Eu posso pensar o seguinte: na ampliação desse texto, eu tenho um aluno que precisa da pinça para fazer uma redação, por exemplo. Eu tenho um aluno que ele demora um pouquinho mais para escrever, por exemplo, ele pode ter dislexia. Eu tenho um aluno que demora um pouquinho mais para fazer determinada conta, porque ele tem descalculia, né? A gente não pensa mais no laudo médico, a gente tem que pensar no todo da sala de aula. Então, são todos, a gente tem que pensar sempre na diversidade, né? Você precisa sempre pensar que você precisa atender a todos, garantir o direito de todos, que eles aprendam juntos. Então, por que não ampliar esse tempo? Conversar com a coordenação, vou fazer uma prova, vou fracionar essa prova. Às vezes tem um conteúdo que é bem difícil, a gente sabe disso. Por que a gente não tenta fracionar? São tentativas. Fracionar essa prova. Eu vou colocar ela em partes, em 3, 4 partes, para que eu consiga perceber qual é o processo que o meu estudante está, o quanto que ele já conseguiu avançar naquilo. Eu posso ir dando feedbacks e devolutivas para esse estudante, porque avaliar é formar. Eu posso também fazer a leitura mediada da questão. Então, por exemplo, você que é professor do ensino médio, nós temos o Enem, que daqui a pouquinho está batendo na porta. Então, quando ele for para o Enem, eu posso também trabalhar na sala de aula a questão da leitura mediada da questão. Eu vou informando para ele o que significa, eu vou ajudando esse meu estudante ou todos os meus estudantes na leitura, na interpretação textual.
o que que ele precisa entender para resolver determinada questão. Preciso também de um ambiente com menos estímulos. Pensando no vestibular, o meu estudante com deficiência, ele tem, garantido por lei, dentro de todos os vestibulares, que ele tenha um ledor e tenha um tradutor dentro, um transcritor dentro da prova dele. Ele já terá uma hora a mais lá dentro, dentro da sala de aula não há estímulos. E se você tem um estudante com TDAH na sala de aula, tudo vira estímulo, muitas vezes, para ele, dependendo do estudante. Cada estudante é um estudante. Então, por que não promover menos estímulos para que ele consiga realizar essa questão? Também informar por que que ele está fazendo aquilo para diminuir um pouco a ansiedade do estudante. Então, a gente tem aqui, novamente, previsto como adaptação razoável na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Você, professor, assim como eu, busca verificar a melhor maneira para você adaptar razoavelmente a sua avaliação para o seu estudante. O acompanhamento contínuo, o que que ele envolve? Ele envolve o registro de observações. Então, cada registro que você faz é importante para você conseguir, desde o primeiro bimestre até o quarto, verificar quais são os avanços e as dificuldades dos seus estudantes, revisitar o seu planejamento anual e bimestral. Outra coisa que eu vou falar bastante nos outros vídeos, né? A gente tem hoje em dia o profissional, o PAE, dentro das escolas. Ou esse profissional, ele tem que trabalhar em conjunto com você. Ele não substitui o ensino regular. Esse PAE, ele está lá para te orientar, para te ajudar, mas ele não substitui. Então, esse plano educacional individualizado, ele é feito em conjunto, não é ele que vai fazer seu plano. É você quem vai lidar com esse estudante. Então, ele está lá para te ajudar no registro de observações, no estudo de caso desse estudante de inclusão. Então, fazer uma análise de avanços. Então, dentro das nossas reuniões, conversar a respeito quais são os avanços que eu percebi no determinado estudante. O que que ele tem conseguido fazer melhor? Se eu estou na educação infantil, esse estudante está conseguindo me dizer o que que ele quer? Ele está conseguindo participar das brincadeiras? Ele consegue sentar? Ou é um estudante que não consegue ainda ficar parado? É um estudante que apresenta TDAH, por exemplo? Então, quais são os avanços que esse estudante teve conosco dentro da escola? Porque o estudante, ele é responsabilidade de todos que estão na escola. Não é só meu, que esse ano ele está na minha sala do ensino médio do primeiro ano, mas ele é responsabilidade de todo o corpo docente, de todos os funcionários que lá estão, dentro dessa instituição. Identificação de barreiras, perceber o que que tira o foco desse meu estudante, o que que ajuda ele a melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem, você mesmo, com as suas técnicas, com o que você conhece, você vai identificar as barreiras dele. Muitas vezes, alguns professores podem confundir, muitas vezes, esse PAE com que ele vai te ajudar, ele vai te salvar na sala de aula. Não, não existe uma formação que vai te ensinar como que você age em sala de aula. E nós, professores, dentro do nosso dia a dia, dentro do que nós acreditamos, de nossas tentativas e erros, nós que vamos conseguindo fazer esse ajuste de identificação de barreiras e principalmente ajustes no planejamento. Que pode ser que eu planejei uma atividade maravilhosa, mas eu não consegui contemplar aquilo que eu queria. Revisitar o planejamento é muito importante. A gente vai conhecendo a nossa turma ao longo do ano, as nossas turmas também, se você for do Fundamental 2 e do médio, as nossas turmas, e a gente vai sempre ajustando os nossos planejamentos. Então, avaliar é monitorar o percurso. E qual o percurso que nós estamos trilhando junto com esse estudante? A gente precisa pensar o tempo todo.
A avaliação formativa realmente ela existe dentro do meu planejamento? Eu estou conseguindo? Se eu tenho dificuldade, eu tenho procurado a minha coordenação, eu tenho procurado os meus pares para que eu consiga ajustar esse meu planejamento? As devolutivas pedagógicas, que são de extrema importância. Então, eu preciso falar para o meu estudante. Primeiramente, você deve evitar rótulos e comparações. Não rotular o seu estudante. Aquele estudante ali ele tem problema com língua portuguesa. Sim, mas não vamos rotular esse estudante nem comparar o avanço dele com outro estudante na mesma sala, da mesma família. Não devemos fazer isso, né? E a devolutiva ela deve ser como? Ela deve ser clara. Você tem que mostrar realmente para o estudante o que que ele não está conseguindo aprender ou quais são os avanços de fato que ele teve. O que que ele precisa melhorar? Deve ser uma crítica, por exemplo, se for uma crítica construtiva, que vá melhorar o meu estudante e não causar traumas. Criar mais barreiras ainda para que esse estudante tenha mais medo, por exemplo, de matemática. Eu preciso pensar em como que eu vou fazer essa devolutiva individualmente, conversar com cada estudante, analisar o seu percurso, seu processo de ensino-aprendizagem, que é único. Eu devo orientar esse estudante, é para isso que eu sou um mediador, é por isso que eu sou o professor regente da minha sala de aula. Então, é importante você dar essa devolutiva para o estudante, porque muitas vezes nós passamos uma atividade, ele não sabe nem para que ele está fazendo isso, ele sabe que ele precisa de nota, que vai juntar os 4 bimestres e ele precisa passar de série. Então, muitas vezes a gente não explica qual é o significado daquela atividade e ele também não compreende o porquê da importância de ele estudar determinadas disciplinas. Então, é importante você fazer essa devolutiva para ele entender o quanto o currículo conversa, o quanto a BNCC ela conversa com as disciplinas, ou deveria conversar mais sobre as disciplinas, trabalhar também a interdisciplinaridade, sempre baseado na legislação, com o apoio do nosso currículo. Um exemplo de devolutiva formativa que nós podemos fazer. Ao invés de você falar que você errou muitos exercícios, você pode falar que, olha, você compreendeu o conceito principal. Então, vamos tentar melhorar a organização desse raciocínio, vamos tentar ver por esse lado, vamos tentar uma outra forma de realizar esse exercício. O conceito você sabe, agora vamos colocar em prática outras habilidades. Vamos ver o passo a passo de como que eu realizo esse cálculo, de como que eu realizo essa redação, como que eu faço esse cálculo em química. Então, tem tudo isso. Ao invés de você dar uma bronca, você precisa formar esse estudante, que é para isso que a escola existe. Para que você dê uma devolutiva para ele formativa. Ou ainda, a autoavaliação do estudante é de extrema importância. Então, é interessante a gente perguntar sempre para ele: o que que eu aprendi, né? O que que você aprendeu com tudo isso? O que que você aprendeu com essa dinâmica de grupo que eu propus dentro da aula de ciências? O que que você aprendeu que você trabalhou cálculo com aquele grupo? Perguntar para o meu aluno com deficiência intelectual o que que ele conseguiu entender daquela aula. Ou o meu estudante autista, o TEA, com hiperfoco, o que que ele conseguiu compreender daquela atividade que eu propus em sala de aula? Por que que eu propus aquela atividade para eles? Onde eu tive dificuldades? Eu tive dificuldades no quê? No conceito, no raciocínio. Eu tive dificuldades em como no enunciado de interpretação textual eu estou com dificuldade. O que que eu posso melhorar? Então, quando a gente faz essa autoavaliação do estudante, eu preciso pensar na autorregulação dele e também promover a autonomia. Muitas vezes, promover a autonomia não é somente dentro da sala de aula, é esse estudante conseguir pedir para ir ao banheiro, esse estudante conseguir se alimentar sozinho, cada passo é um avanço.
E a avaliação do AEE, como que a gente pode pensar? Vamos falar com o nosso AEE dentro da escola, que o atendimento educacional especializado, ele pode o quê? Ele pode orientar adaptações avaliativas. Esse profissional, ele está lá para orientar e não para te substituir. A aula é sua, a aula é minha. Mas eu posso contar com esse par mais avançado, que ele pode me orientar, sugerir recursos, o que que eu posso trabalhar melhor com aquele estudante. Ele pode ter esse atendimento contraturno, por exemplo. O que que eu posso trabalhar com esse estudante? O que que pode fazer com que contribua esse acompanhamento individual? Como que eu posso fazer esse meu diagnóstico? E sempre a minha avaliação, ela deve dialogar com o meu planejamento. Então, eu estou dando determinado conteúdo, eu preciso para o meu planejamento, ver como que eu posso pensar nas estratégias para atender a sala toda, quais adaptações avaliativas que eu posso fazer para o meu grupo de estudantes, por exemplo, do sexto ano. Quais são as adaptações avaliativas que eu posso fazer para aquele grupo de estudantes para que eles consigam compreender as diretrizes da narração, para que eles consigam perceber através, junto com o meu atendimento especializado, como que ele consegue perceber o meu personagem principal, o meu protagonista, o meu antagonista dentro da narração. Por isso que é importante também esse trabalho em conjunto com a escola e com esse profissional ou profissionais. Quais são os maiores desafios que nós podemos encontrar? Que é o que nós passamos o tempo todo, né? E que nós devemos, a partir da LBI e toda a legislação que nós temos trabalhado, nós precisamos diversificar e ampliar essas oportunidades de aprendizagem, porque, por exemplo, a cultura da prova padronizada. Eu faço uma prova única para todos os meus estudantes. Eu não busco adaptações razoáveis para o meu estudante que tem descalculia, que tem TDAH, meu estudante com TEA, meu estudante com DI. Eu não busco flexibilizar a minha prova. Eu simplesmente faço uma prova para todos, pensando que todos são iguais, e não trabalho o quê? A equidade. É isso que nós temos que ter cuidado, porque a legislação está aí para nos amparar. Vocês percebam que eu falo bastante em legislação. Pressão por notas. A gente sabe que nós sofremos pressão o tempo todo pela escola, pela coordenação, pela direção da escola, que nós temos que dar nota. Só que nós temos que pensar como que eu chego em determinada nota. Será que se eu trabalhar mais por registro, por atividades fragmentadas, será que eu não consigo atingir essas notas também? Será que eu não consigo atingir meu objetivo, que nós temos objetivo individual com cada estudante? Será que eu não consigo garantir a permanência dele na escola com qualidade? Outra coisa, falta de formação. Muitas vezes nós não temos uma formação adequada ou não temos tempo para fazer essas formações. Então é importante que a gente arrume um tempinho, faça as formações, como nós estamos fazendo uma agora, sobre a educação inclusiva. Esse é apenas um dos temas que eu trabalho. Eu trabalho, tem mais 4 vídeos, né, que serão disponibilizados depois. Trabalho ou vários temas da educação inclusiva, sempre com dicas, sempre informando como que nós podemos, quais são as alternativas, quais são as tentativas que nós temos dentro da educação inclusiva para com todos. Então, o nosso tempo reduzido, muitas vezes a gente não tem tempo para nada. Nós temos planejamento para entregar, nós temos avaliações diagnósticas, nós temos que dar conta de tudo o tempo todo. E a gente acaba ficando com o tempo muito reduzido. Então, essa é uma das maiores dificuldades, a gente fazer um planejamento individual, especializado, pensar em cada estudante, pensar em cada registro, porque nos falta muitas vezes o quê? Tempo, mas nós, enquanto professores, nós temos que tentar, né? Pedir ajuda para os pares, para a coordenação, fazer atividades interdisciplinares, pensar nessa ruptura da prova padronizada.
Nós temos que achar uma saída, porque a educação, inclusive, ela está aí batendo na porta com força, os pais estão trazendo os estudantes e eles estão exigindo essa permanência de acesso. E nós temos que cumprir com o nosso papel. Avaliar para incluir. Aqui eu cito o Peter Mittler, que a inclusão ela exige reorganização das práticas. Então eu vou pensar no quê? Que avaliar para incluir significa o quê? Reconhecer as potencialidades do meu estudante. Eu posso determinar determinada atividade para ele e eu posso perceber o que ele conseguiu fazer dentro dessa atividade. Ele conseguiu interpretar o meu enunciado? Ele conseguiu completar essa atividade, ele conseguiu completar as lacunas. Outra coisa, ajustar intervenções. Então, quando eu penso na inclusão, eu preciso pensar no número de diversidade, do número de diversidades que eu tenho dentro da minha sala de aula. Né? O meu estudante não é uma tábua rasa, ele já vem com conhecimento. Então, eu preciso garantir que ele consiga avançar dentro da minha sala de aula, todos os meus estudantes, que é o que a legislação pede. Então, como que eu vou garantir a participação de todos os meus estudantes? Como que eu vou garantir que ele consiga a permanência na escola com qualidade? Então, preciso pensar nessas avaliações que eu tenho feito, se realmente a minha escola ela é inclusiva ou se ela aceita a matrícula somente e os professores não fazem a inclusão de verdade, fazem a integração, que nós falamos agora há pouco, que você deixa, incluir esse estudante na escola, mas também deixar ele para lá, não fazer nada por ele dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, porque ele é nosso, é nossa responsabilidade. E essa reorganização das práticas, ela vai mexer com toda a escola. Ela vai mexer com todo o ambiente. Então, eu preciso pensar em como que eu posso fazer com que o meu estudante se sinta melhor dentro do ambiente estudantil, né? Eu vou falar em outros vídeos referente a pisos táteis, vou falar referente a braille. Se eu não posso fazer, por exemplo, a gente pensa na inclusão também dos estudantes que nós temos que são de outros países. Nós temos nossos migrantes. Então, como que eu faço para atender esses estudantes? Será que se eu, como professora de linguagens, será que eu não posso pensar nesse meu estudante, fazer alguma coisa que relembre a identidade dele, colocando uma plaquinha em inglês, ou português, espanhol e francês, né, juntamente com a professora de inglês, talvez? Será que eu não posso fazer plaquinhas para que esse estudante consiga se sentir incluído dentro do ambiente escolar? Para que eles saibam onde é a sala dele, onde está o bebedouro, onde estão os banheiros, a cozinha. Essa é uma maneira de você incluir também. Não pensando somente, vocês percebam que eu não falo só dos alunos de inclusão, eu falo de todos os estudantes, né? E agora nós vamos começar a falar sobre os nossos estudantes de inclusão. Por exemplo, eu pensei aqui um pouco, bebês e crianças pequenas, o que eu poderia pensar nessas adaptações razoáveis? Será que eu posso pensar, por exemplo, em brinquedos sensoriais e adaptados? Texturas, cores e sons? Eu dou uma formação também de leitura para bebês. Então, por exemplo, a leitura, ela deve ser feita desde quando o bebê entra na educação infantil. Então, o bebê já está na creche, ele precisa começar a. O educador, o professor, ele precisa pensar em como será feita essa leitura. Quando eu estou com o meu estudante na sala de aula, eu preciso fazer uma leitura. Preciso com que ele conheça os contos de fadas, eu preciso que eles conheçam as fábulas, eu preciso pensar em adaptações para os meus bebês, por exemplo. Porque a gente escuta muita leitura, mas a gente não escuta muita coisa para bebê. Então, eu vou fazer essa leitura, eu já tenho um bebê que apresenta TEA.
Como que eu posso fazer essa contação de história para ele? Será que eu posso utilizar livros coloridos? Eu posso utilizar brinquedos que façam barulhos, brinquedos que eles possam tocar, que eles possam sentir. Então, eu posso pensar nesses apoios posturais, nas almofadas, nos tapetes. Eu tenho que pensar no ambiente que eu crio para esse estudante, para que ele permaneça desde bebê dentro da unidade escolar. Então, eu posso usar gestos para que esse meu estudante consiga compreender, esse meu bebê ou a minha criança pequena consigam entender melhor a história que eu estou contando. Posso utilizar objetos concretos, posso utilizar a comunicação com ele, fazer com que ele toque nesse livro, por exemplo. Eu tenho um aluno com síndrome de Down, por exemplo, eu tenho alunos com TDAH, eu tenho bebês que apresentam já deficiência intelectual, por exemplo. Eu posso trazer livros que sejam capa dura, para que ele consiga manusear esse livro. Eu posso pensar em musiquinhas com repetições, para que esse bebê consiga gravar algumas palavras. Então, eu preciso pensar nessas adaptações razoáveis desde bebê. A inclusão ela é feita desde quando a criança adentra na escola. Então, eu coloquei um bebê com atraso motor, por exemplo, participa da roda sentado em almofada de apoio e usando brinquedos sensoriais. Então, você vai utilizar uma almofada de apoio na hora que você contar a história para esse bebê. Vamos supor que você está na hora onde o bebê precisa ficar deitadinho, alugar o corpo para prestar atenção na história. Você pode aproveitar e colocar essa almofada com brinquedos sensoriais para que esse bebê já consiga ter mais uma melhor adequação motora, por exemplo, que ele consiga perceber o espaço em que ele está. Se eu tenho um bebê cego, como que eu vou lidar com ele na sala de aula? As cores, as texturas, os sons que nós emitimos, os sons que ele vai presenciar na sala de aula. Então, tudo isso também é uma inclusão. A inclusão, ela começa no seu planejamento. A inclusão, ela vai se desenvolvendo no momento que você está dentro da escola, na sala de aula, no momento que você está com seus pares. Então, desde bebê, a gente precisa pensar em como incluir essa criança. Aqui, Fundamental 1 e 2, por exemplo, um exemplo de adaptação razoável no material didático. A gente sabe que a gente tem que usar, a gente tem muitas vezes que atender o nosso livro didático. O livro didático é caro, nós seremos cobrados se nós não utilizarmos esse livro didático, esse material didático. Então, se eu tenho um estudante com baixa visão, eu percebi que esse estudante não enxerga direito, então eu mesmo posso fazer uma adaptação dentro da sala de aula, colocar ele para sentar lá na frente, ele usar óculos, encaminhá-lo para a coordenação, mas eu também tenho recursos que eu posso utilizar. Eu posso fazer os textos com uma fonte ampliada ou ainda uma leitura digital. Dentro do ensino fundamental 2 e médio, nós utilizamos muitos mapas mentais, muitos esquemas, principalmente quando a gente trabalha com momentos históricos, com língua portuguesa, com literatura. Então, se nós fizermos mapas mentais, é uma maneira de você incluir, porque você pode atender aquele estudante que é mais visual, aquele estudante que é mais leitor, aquele estudante que aprende mais escrevendo. Isso são tentativas, isso só você, professor, que vai poder pensar, porque você que está na sala de aula, você que conhece seu aluno. É só você que conhece seu aluno. E você pode pensar nesses resumos que você pode fazer utilizando o seu material didático, pensando em como que você vai atingir todos os estudantes, por exemplo, para que você consiga explicar sobre a ditadura. Por exemplo, como que você faz para atender todos os estudantes? Será que o mapa mental não poderia ser um caminho para que o estudante consiga memorizar nomes, que ele consiga gravar datas? E ainda, você pode pensar em grupos colaborativos, formar pequenos grupos
para que um consiga complementar o outro. Porque a educação inclusive, ela fala muito isso, da complementação e da suplementação. Então, você pode complementar com trabalhos em grupos, você pode pensar em atividades como vídeo, como desenho, como apresentações, você vai testando o seu estudante, sempre baseado na LBI, sempre na Constituição, sempre em toda a legislação, lembrando que a escola, o estudante, é responsabilidade de todos. Então, qual metodologia que se encaixa melhor com esse meu grupo de estudantes? Qual é a adaptação razoável que eu posso fazer para esse meu estudante que tem surdez? Como que eu faço com esse meu estudante? Tudo bem, ele tem o tradutor e intérprete, mas é só isso? Eu não tento nada com esse meu estudante? Então eu não posso pensar nesse vídeo com legenda, eu não posso pedir que ele desenhe o que ele está sentindo dentro do Fundamental 2 ou até no médio. E a questão da tecnologia assistiva, né? Eu tenho um vídeo que eu falo bastante da tecnologia assistiva. Como que a gente pode trabalhar com esses estudantes? O uso do tablet para leitura, será que é um caminho para esse meu estudante? Se eu tenho estudante cadeirante, será que eu posso utilizar, por exemplo, se ele tem pouca mobilidade motora? Será que eu posso pensar nos aplicativos de leitura de texto? Será que eu posso pensar com ele em audiolivros? Para esse meu estudante, além do material didático, ele ter um audiolivro, será que eu, enquanto professor, eu não posso pensar numa alternativa para atender esse meu estudante? Será que eu posso pensar em como que eu posso fazer essa avaliação com ele? Então, por exemplo, um estudante com dislexia realiza a avaliação oral após a leitura de texto adaptado. Então, eu tenho um estudante dislexo, e aí ele precisa fazer uma avaliação oral sobre o texto que você está trabalhando. Esse estudante, por exemplo, está no 9º ano e ele está aprendendo sobre crônica dentro da língua portuguesa, porém ele tem muita dificuldade em fazer a interpretação de texto. Então, como que eu posso trabalhar? Será que se eu pedir para ele uma avaliação oral, que ele me conte o que ele entendeu, isso também não é uma adaptação razoável? Isso também não é incluir o meu estudante? O meu estudante que tem dificuldade na fala, será que se eu pedir que ele escreva para mim, ou que ele desenhe, ou utilize alguma tecnologia assistiva, utilize uma gamificação, para que ele consiga também participar dessa minha aula com sucesso? E participar com sucesso é quando eu consigo incluir todos os meus estudantes. Eu não estou falando de metas. Ah, esse estudante conseguiu fazer ok minha atividade, não. Eu digo incluir a todos. Ou ainda no ensino médio, a flexibilização de avaliações, prova oral ou digital. Ensino médio é aquele momento, se você estiver falando no primeiro, segundo, terceiro, em que nós vamos trabalhar a BNCC, ela pede, além de você formar esse estudante como crítico, um cidadão ético, crítico reflexivo, você ainda tem que prepará-lo para o mundo do trabalho. Então, a gente tem que pensar que o nosso estudante ele vai encarar uma faculdade e muitos ainda vão encarar o mercado de trabalho. Então, como que eu posso fazer essa flexibilização de avaliações? Eu posso pensar numa avaliação digital? Posso pensar numa prova oral para esse meu estudante que tem maior dificuldade, respeitando o ritmo de aprendizagem, uma escuta atenta dentro da sala de aula? Posso conversar com meus pais para ver como que ele está se desenvolvendo nas outras disciplinas? Posso pensar num checklist e organização das tarefas com materiais multimodais, utilizando infográficos, por exemplo? Quero que ele calcule um percentual. Será que se eu trabalhar com infográfico, eu também não estou incluindo esse meu estudante que tem uma maior dificuldade dentro dessa atividade que foi proposta? Um vídeo, um áudio, um vídeo explicativo sobre a atividade, sobre determinado assunto. Você vai trabalhar, por exemplo, alguma coisa em física, será que eu não posso utilizar algum vídeo
de algum outro professor explicando, ou de algo, por exemplo, a gente tem, para quem é mais antigo, vai lembrar do mundo de Bikman. Será que eu não posso trabalhar as experiências que eram feitas sobre gravidade? Muitas vezes o meu estudante ele aprende melhor vendo ou ouvindo. Será que não tem uma série que eu posso também adaptar para a sala de aula? Então, eu preciso criar, eu mesma, professora, conhecendo a minha turma, alternativas para que esse meu estudante consiga atingir os meus objetivos, que é mantê-lo na escola com acesso e ainda com a permanência na escola, com qualidade. E ainda posso pensar num podcast, que hoje os alunos fazem bastante, numa apresentação de trabalho. Então, por exemplo, o estudante com TDAH, ele utiliza checklist e tempo ampliado para a prova, que é o que ele vai ter no Enem, por exemplo, no Enem, na Unicamp, nos principais vestibulares, a FATEC. Então, vamos trabalhar, pensar um pouquinho adiante, dentro do meu planejamento, que tipo de aluno que eu quero formar e que tipo de aluno que eu tenho aqui. Porque muitas vezes a gente tem a impressão, a gente percebe na fala de nós professores que nós queremos o aluno ideal, mas o aluno ideal não existe, existe o aluno que está lá com você. Agora vamos pensar um pouquinho como que eu posso falar sobre o meu aluno com TEA, que é aquela questão que eu falei para vocês sobre o espectro autista. Então, se eu fizer uma atividade com instruções curtas e objetivas, talvez possa dar certo para que eu promova essa atividade para esse meu estudante. Posso trabalhar sequencialmente a atividade. Posso propor uma sequência visual, eu posso informá-lo antes do que será feito para diminuir a ansiedade desse meu estudante com TEA. Posso pensar numa rotina visual estruturada e sempre pensando, se possível, você fazer essa atividade num espaço tranquilo, pensando na regulação sensorial desse meu estudante. Mas isso, com todos os estudantes que funciona, não. São alternativas que podemos tentar utilizar com nossos estudantes. E ainda eu tenho meu aluno com DI, com deficiência intelectual. Então, eu posso pensar em utilizar materiais concretos com ele. Posso pensar em objetos, posso pensar em jogos, posso pensar na gamificação desse meu estudante, que às vezes ele se sente melhor com recursos visuais, com imagens, uma sequência de tarefas também. Isso você que vai fazer, professor, junto com o seu par mais avançado, que é o PAE, ou mesmo sozinho. Você precisa fazer um passo a passo estruturado para ele das atividades. Você vai quebrar cada atividade para que ele consiga realizá-la. A repetição é muito importante para esse meu aluno com deficiência intelectual. Então, você vai repetir, você vai trazer situações do cotidiano e significativas para esse estudante que tem mais dificuldade, que apresenta dificuldade em leitura, em memorização, em concentração. Então, você mesmo vai criar alternativas para que você consiga auxiliar o seu estudante ou os seus estudantes com DI. Por exemplo, um exemplo que eu coloquei: o professor utiliza imagens e objetos concretos para ensinar conceitos matemáticos. Então, eu posso também, se eu não tivesse objetos concretos, eu posso desenhar o cubo na lousa, eu posso desenhar o meu quadrado na lousa, eu posso desenhar esse exercício para que o aluno consiga compreender melhor o que eu estou tentando ensiná-lo naquele momento. Por fim, a deficiência visual, né? Nós temos nossos alunos cegos que estão na escola também. Então, também vamos utilizar em relevo, deixei uma imagem aqui. Eu posso trabalhar com relevo para esse meu estudante. Eu vou trabalhar com mapa. Por que não fazer em relevo? Na aula de artes, em relevo. Quando eu for pensar nas saídas pedagógicas, a gente pode pensar, por exemplo, no Museu do Ipiranga, que é tudo em relevo. Então, dessa maneira, você vai auxiliando, acolhendo esse estudante
com deficiência visual, com a cegueira, e vai também auxiliando os seus estudantes para que eles não pratiquem o capacitismo dentro da escola e fora dela. Então, é um projeto que você pode atingir a todos. O sistema Braille, livros, reglete, punção, isso tudo com o auxílio do nosso PAE. Eu vou falar em outros vídeos, eu falo também bastante da LBI, eu falo também bastante das horas do decreto que eles solicitam, que era 80 horas e o nível médio das pessoas que iriam nos ajudar nas escolas, e agora aumentou para 180 horas. Então, eu falo bastante sobre essa questão dentro dos outros vídeos. Então, ainda leitores de tela e recursos digitais acessíveis, aquilo que for melhor e que seu estudante consiga se adaptar melhor, tá? Uma descrição oral de imagens, gráficos e atividades. No Enem, ele vai receber tudo isso, assim como os outros vestibulares. Ele vai ter essa descrição de oral de imagens, gráficos e atividades. Se você já fizer isso antes, você já vai prepará-lo para futuramente ele encarar um vestibular nem com tanta ansiedade, nem com tanto medo. Organização do espaço é muito importante, porque ele vai memorizar onde ele está, com referências táticas e previsibilidade. Então, você precisa organizar essa sala de aula. Onde esse meu estudante vai sentar? Onde ele costuma sentar? Como que eu posso ajudá-lo? Lembrando sempre que a gente ajuda o estudante quando ele solicita, quando ele é um pouco maior, não quando ele é um bebê, uma criança, mas quando ele já está um pouquinho maior, você pode perguntar para ele se ele precisa de ajuda dentro da escola. E um outro exemplo, a gente pode descrever o conteúdo visual do slide durante a explicação. Então, por exemplo, quando eu vou dar formação para algumas instituições, eu vou me apresentar, eu vou falar como que eu estou vestida, como que é o meu cabelo, eu posso falar também o que que tem nesse slide. Olha, nesse slide aqui eu estou mostrando agora uma moça negra, eu tenho aqui um mapa do Brasil, eu tenho aqui a parte de cima em verde, e assim você vai conversando com seu estudante, você vai adaptando, fazendo uma adaptação razoável de acordo com o que ele necessita. E aí, nós estamos chegando ao final. Vamos pensar um pouquinho. Opa. O que que o atendimento educacional especializado ele pode? A nossa avaliação, ela promove a aprendizagem ou exclusão? Nós professores, nós pensamos em todos os estudantes ou nós padronizamos o nosso estudante ideal? Fazemos uma avaliação, uma única avaliação, duas ou três, pensando no meu aluno ideal, aquele que entendeu toda a matéria, aquele que vai alcançar o seu objetivo, ou será que nós pensamos também naquele estudante que tem algum tipo de deficiência, ou aquele meu estudante que tem um outro ritmo de aprendizado? Será que o meu planejamento individualizado e o meu planejamento geral, eles casam? Será que eu estou pensando nisso ou estou somente fazendo um planejamento para entregar para minha coordenação? Eu visito o meu planejamento ou realmente eu estou praticando a exclusão? Eu estou excluindo esse meu estudante, eu estou pensando somente nos estudantes que eu gostaria de ter na sala de aula, e não aqueles que eu tenho ou poderei ter. E quais instrumentos que eu tenho utilizado na sala de aula? Eu tenho dado uma aula única, somente visando a atender um público? Eu tenho que pensar em tudo isso. E ainda, nossas devolutivas orientam o estudante ou é mais uma bronca que nós fazemos? Que muitas vezes a gente perde a mão e ao invés de formar, a gente disciplina esse estudante. Eu agradeço a presença de todos aqui. Foi essa bibliografia que eu utilizei com vocês. E vou pedir para a professora Maria Sofia abrir aqui para perguntas, para que eu possa auxiliá-los. Olha, aqui no chat não tem nenhuma pergunta, mas eu penso que agora que todos podem liberar o microfone,
que poderia ser feita a pergunta diretamente. Sim, se alguém quiser, seja à vontade. Obrigada, Paloma. A Paloma foi minha ex-aluna no ensino médio, hoje ela é professora. Ai, que legal! É muito, é muito bom, né? Quando encontramos ex-alunos. Sim, Muito bom. E então? Então, já que ninguém faz perguntas, eu vou fazer, tá bom? Que me sim, ocorreu. uhum, Eu fui professora de ensino médio, tá? sim, E as classes de ensino médio, elas costumam ter entre 30 a 35 alunos. sim. Qual é a possibilidade que um professor com uma classe assim tem de conseguir conhecer bem, vamos imaginar só dois alunos com necessidades especiais? Como que ele vai conhecer a sala toda ou como que ele vai conhecer esses dois alunos? Não, a sala toda é aquela, a sala da maneira que ela é e os dois alunos, né? Estão inseridos ali. Sim, como que eu posso trabalhar com eles? É, Então, por exemplo, vamos supor que você fosse de uma disciplina como a minha, que são poucas aulas. Eu tenho uma aula na semana, duas aulas na semana no máximo, então eu não tenho muito contato com esses estudantes. O que eu posso fazer, se eu não tenho tanto contato, eu posso conversar com os meus pares. Eu posso me aproximar da família, pensando em como que eu posso adaptar essas atividades para esse meu estudante. Eu posso fazer tentativas, eu posso produzir um material para ele, atribuindo a mesma aula que nós estamos ministrando, e eu vou trabalhando com esse meu estudante. Então, eu vou tentar, são tentativas que eu tenho. Então, eu tenho um estudante com TEA, ao mesmo tempo que eu tenho estudante com deficiência intelectual. Então, eu preciso adaptar também para esses dois estudantes. Eu preciso e os pensar. demais, Oi? Mariana, e os demais? Enquanto você está dando uma atenção especial para os dois, imagine, a avaliação deles vai precisar, talvez, de apoio, de explicação. E os demais alunos? Esses demais Os alunos. ditos normais, Sim, o ditos, que a né? gente tem que pensar, que eu estava falando até agora, a gente tem que pensar que as inclusões são para todos. Então, se eu conseguir, no meu planejamento, pensar no tipo de planejamento individual, pensando no tipo de estudante que eu tenho hoje em dia, um estudante que usa muito celular, um estudante que não é habituado a ler. Eu tenho vários tipos de estudante, eu tenho uma diversidade na sala de aula. Quanto mais eu conseguir adaptar para todos, menos trabalho eu terei. Porque esses dois estudantes são os meus menores problemas. Porque eu É. vou adaptar para eles e ok. Ele vai ter um apoio do AE. Agora, esses outros meus 35 que eu tenho na sala, dentro do meu ensino médio, do terceiro ano, por exemplo, que está a pressão da escola com o vestibular, eu preciso pensar nesse meu planejamento que eu consiga atingir o maior número de estudantes. Então, se eu pensar numa aula oral, numa aula expositiva, numa aula escrita, com vídeos, documentários, eu vou estar atingindo mais estudantes. Eu terei menos trabalho durante o meu ano letivo. Por isso que é importante o planejamento. Porque você não tem uma fórmula mágica. Olha, hoje eu vou conseguir com todos. Você não vai conseguir atingir todos daquele momento. Mas quanto mais rápido você adequar o seu planejamento, mais estudantes você consegue atingir. Bom, já que ninguém, como diz Paloma, peraí, como diz a Paloma, você deu a aula tão enxuta e tão bem ministrada que não tem dúvida. Ai, obrigada. Eu espero que eles assistam às outras aulas, que tem muita coisa. Exatamente, exatamente. Bom, professora Mariana, até a próxima aula. Muito obrigada. Professores que estão assistindo a essa
Esperamos encontrá-los agora nas aulas gravadas. E, tendo dúvidas, essa bibliografia, se alguém solicitar, podemos mandar? Claro, com certeza. Então, tá bom, tá bem. É que normalmente, depois, alguns professores pedem. Ah, eu queria a bibliografia e tal. Então, Claro, ok, a gente manda para o e-mail de vocês. Tá tudo bom? bem. Ok. Eu Então, agradeço. e da nossa parte, até o próximo. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa sexta. Boa noite, boa noite.